A maioria de nós parece ter mais encargos do que é capaz de cumprir. Como provedores da família, como pais, líderes e membros da igreja, deparamos-nos com inúmeras escolhas quanto ao uso do nosso tempo e de outros recursos. Devemos começar por reconhecer a realidade de que o mero fato de algo ser bom não constitui motivo suficiente para ser feito. O número de coisas boas a serem realizadas ultrapassa em muito o tempo disponível para a sua execução. Algumas coisas são melhores, e são elas que merecem atenção prioritária em nossa vida. Jesus ensinou esse princípio na casa de Marta. Enquanto ela estava distraída em muitos serviços, sua irmã Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Quando Marta reclamou que sua irmã deixara de lado todo o trabalho para ela, Jesus elogiou Marta por sua diligência, porém ensinou: mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta tinha motivos legítimos para ficar ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas aprender o Evangelho com o Mestre dos Mestres era ainda mais necessário. As Escrituras ensinam também que algumas coisas são mais abençoadas do que outras. Uma experiência da infância apresentou-me a ideia de que algumas escolhas são boas, mas outras melhores. Vivi durante 2 anos numa fazenda. Raramente íamos à cidade. Fazíamos as compras de Natal pelo catálogo da rede de lojas Sears. Eu passava horas mergulhado em suas páginas. Para as famílias da zona rural, naquela época, esse catálogo era como um shopping center ou a internet hoje em dia. Algo na exposição das mercadorias do catálogo ficou gravado na minha mente. Havia 3 níveis de qualidade: boa, melhor e superior. Por exemplo, alguns sapatos masculinos figuravam como os bons, outros como melhores e outros como superiores. Ao refletirmos sobre várias escolhas, convém lembrar que não basta que algo seja bom. Outras escolhas são melhores e outras ainda superiores. Mesmo que determinada escolha seja mais difícil, caso seu valor seja maior, isso a tornará a melhor de todas. Pense em como usamos nosso tempo nas escolhas que fazemos para ver televisão, jogar videogame, navegar na internet ou ler livros e revistas. Claro que é bom participar de diversões saudáveis ou ter acesso a informações interessantes. Mas nem todas as coisas dessa natureza merecem a porção da nossa vida que lhes dedicamos. Algumas são melhores e outras melhores ainda. Quando o Senhor nos mandou buscar conhecimento, exortou-nos: nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Algumas das nossas escolhas mais importantes se relacionam com as atividades familiares. Muitos chefes de família se preocupam porque a profissão deixa pouquíssimo tempo para o lar. Não existe solução fácil para este conflito de prioridades. Contudo, não conheço nenhum homem que, ao fazer um retrospecto no fim da vida, tenha dito: não consagrei tempo suficiente ao meu trabalho. Ao decidir a maneira de passar tempo em família, devemos ter o cuidado de não esgotar o tempo disponível com coisas meramente boas, sem deixar o bastante para o que é melhor ou superior. Certo amigo meu fez no verão uma série de viagens com sua jovem família, incluindo visitas a locais históricos memoráveis. No final das férias, perguntou ao seu filho adolescente qual a atividade que mais lhe agradara. O pai aprendeu muito com a resposta, assim como todos aqueles que o ouviram contá-la. Meu momento preferido das férias, respondeu o menino, foi a noite em que eu e você nos deitamos na grama e conversamos olhando as estrelas. Grandes atividades familiares podem ser boas para os filhos, mas nem sempre são melhores do que passar tempo individualmente com um pai ou uma mãe cheios de amor.
O tempo que os pais passam com os filhos e que esteja comprometido por atividades louváveis como aulas particulares, esportes coletivos e outros eventos escolares e extracurriculares também precisam ser regulados com cuidado. Caso contrário, as crianças ficarão sobrecarregadas e os pais exaustos e frustrados. Os pais devem agir para reservar tempo para a oração familiar, o estudo das Escrituras em família, a noite familiar e outros momentos preciosos juntos, e com cada filho individualmente, que unem a família e ajudam os filhos a valorizar o que tem importância eterna. Os pais devem ensinar os princípios do Evangelho por meio das atividades que realizam com os filhos. Os especialistas em questão de família condenam o excesso de atividades para as crianças. Na última geração, elas estão muito mais ocupadas e as famílias passam menos tempo juntas. Alguns exemplos dessa tendência inquietante são as estatísticas que revelam que o tempo despendido em atividades esportivas organizadas dobrou. Mas o tempo livre das crianças sofreu uma redução semanal de 12 horas, e as atividades informais ao ar livre diminuíram 50%. O número de pessoas que afirmam jantar com a família inteira diminuiu 33%. Isso é preocupante, pois o tempo que uma família está reunida, fazendo as refeições em casa, é um fator preponderante para o bom desempenho escolar e o equilíbrio psicológico das crianças. As refeições em família também parecem contribuir bastante para evitar que os filhos fumem, consumam álcool e usem drogas. Há sabedoria inspirada neste conselho aos pais. O que os seus filhos realmente querem no jantar é a sua presença. O presidente Gordon B. Hinckley exortou-nos: precisamos assumir nossa responsabilidade como pais, como se tudo na vida dependesse disso, porque realmente tudo na vida depende disso. E continuou: eu lhes peço, particularmente a vocês, homens, que façam uma pausa e avaliem sua vida como marido e pai e como o cabeça da família. Orem pedindo direção, ajuda, orientação, e então sigam os sussurros do Espírito para guiá-los na mais séria de todas as responsabilidades, pois as consequências de sua liderança em seu lar serão eternas e sem fim. A primeira presidência exortou os pais a envidarem seus melhores esforços para ensinar e criar os filhos nos princípios do Evangelho. O lar é a base de uma vida reta e nenhum outro instrumento pode substituí-lo nessa responsabilidade conferida por Deus. A primeira presidência declarou que, a despeito de quão dignas e adequadas sejam outras exigências ou atividades, não se deve permitir que substituam os deveres divinamente determinados e que só podem ser desempenhados adequadamente pelos pais e pelas famílias. Os líderes da igreja devem ter consciência de que as reuniões e atividades da igreja podem tornar-se demasiado complexas e onerosas, caso uma ala ou estaca tente levar os membros a fazerem tudo o que for bom e possível nos numerosos programas da igreja. Nisso também é preciso traçar prioridades. Os membros do Quórum dos 12 realçaram a importância de examinar com discernimento os programas e atividades da igreja. O elder Elton Perry ensinou esse princípio na primeira edição do Treinamento Mundial de Liderança em 2003. Ao aconselhar esses mesmos líderes em 2005, o elder Richard G. Scott admoestou-os a adaptar suas atividades para que sejam coerentes com suas condições e recursos locais. Disse ainda: certifiquem-se de que as necessidades essenciais sejam atendidas, mas não exagerem na elaboração de tantas coisas boas que as essenciais deixem de ser cumpridas. Lembrem-se, não aumente o trabalho a ser realizado, simplifiquem-no. Há um ano, na Conferência Geral, o elder M. Russell Ballard chamou atenção para o desgaste dos relacionamentos familiares resultante do excesso de tempo despendido em atividades sem proveito no que tange à espiritualidade. Pediu que tivéssemos cuidado para não complicarmos nosso serviço na igreja com detalhes e embelezamentos que ocupam muito tempo, custam muito caro e demandam muita energia. A instrução que recebemos de magnificar nosso chamado não é um mandamento para embelezá-lo e complicá-lo. Inovar não significa necessariamente expandir.
muito frequentemente significa simplificar. A coisa mais importante em nossa responsabilidade na igreja, ensinou ele, não são as estatísticas dos relatórios nem as reuniões realizadas, mas sim é que as pessoas, individualmente, de quem cuidamos uma a uma como o Salvador fazia, sejam elevadas e incentivadas e, por fim, transformadas. As presidências de estaca e bispado devem exercer sua autoridade para eliminar os esforços excessivos e ineficazes, às vezes pedidos aos membros da estaca ou ala. Os programas da igreja devem concentrar-se no que é melhor, mais eficaz, para atingir seus propósitos designados, sem interferir indevidamente no tempo necessário para as famílias cumprirem seus deveres divinamente determinados. Agora, uma advertência para as famílias. Suponhamos que os líderes da igreja reduzam o tempo das reuniões e atividades da igreja a fim de aumentar o tempo disponível para as famílias passarem juntos. Esse objetivo só será alcançado se os familiares, sobretudo os pais, se empenharem ao máximo para fortalecer a união familiar e despender mais tempo individualmente com cada membro da família. Os esportes coletivos e diversões modernos, como videogames e a internet, já estão tomando muito do tempo das crianças e dos jovens. Navegar na internet não é melhor do que servir ao Senhor ou fortalecer a família. Alguns rapazes e moças estão faltando às atividades da igreja ou reduzindo o tempo em família a fim de participar de equipes de futebol ou dedicar-se a outros entretenimentos. Alguns jovens estão se divertindo até a morte espiritual. Alguns usos do tempo individual e familiar são melhores e outros superiores. Temos de renunciar a algumas coisas boas em prol de outras melhores, pois elas desenvolvem a fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecem a família. Seguem outras ilustrações de escolhas entre bom, melhor e superior. É bom pertencer à Igreja verdadeira do Pai Celestial, obedecer aos seus mandamentos e cumprir todos os nossos deveres. Mas para que isso seja considerado melhor, devemos fazê-lo com amor e sem arrogância. Precisamos, como cantamos num belo hino, coroar o nosso bem com a fraternidade, demonstrando amor e preocupação por todos a quem nossa vida influenciar. Para nossas centenas de milhares de mestres familiares e professoras visitantes, sugiro que é bom visitar as famílias sob nosso encargo. É melhor fazer uma visita breve na qual ensinemos doutrinas e princípios, e é superior fazer a diferença na vida de quem visitamos. Esse mesmo desafio se aplica às muitas reuniões que realizamos. É bom fazer uma reunião. Melhor é ensinar um princípio, mas é superior mudar a vida dos participantes. Ao nos aproximarmos de 2008 e do novo programa de estudo nos quóruns do sacerdócio de Melquisedeque e na Sociedade de Socorro, renovo nossa advertência relativa ao uso dos ensinamentos dos presidentes da Igreja. Muitos anos de trabalho inspirado culminaram com a produção do volume de 2008, Ensinamentos de Joseph Smith, o profeta fundador desta dispensação. É uma obra de destaque entre os livros da Igreja. No passado, alguns professores faziam apenas uma breve menção a um capítulo dos ensinamentos e em seguida davam uma aula de sua própria escolha. Mesmo que a aula fosse boa, tal prática não é aceitável. Um professor do Evangelho é chamado para ensinar o assunto especificado nos materiais inspirados fornecidos. A coisa superior que um professor pode fazer com os ensinamentos de Joseph Smith é escolher e citar as palavras do profeta sobre princípios especialmente adequados às necessidades dos alunos, e depois promover um debate com a classe sobre a maneira de aplicar esses ensinamentos às circunstâncias de sua vida. Testifico de nosso Pai Celestial, de quem somos filhos, e que nos quer qualificar para a vida eterna. Presto testemunho de Jesus Cristo, cuja expiação torna isso possível. E testifico que somos guiados por profetas, nosso presidente Gordon B. Hinckley e seus conselheiros. Em nome de Jesus Cristo. Amém.